E deixa eu projetar. Bom, como eu falei quinta-feira passada, né? Vamos agora falar sobre alguns conceitos fundamentais necessários para a gente entender mecânica dos fluidos, tá? Falar sobre algumas propriedades de fluidos e forças que atuam sobre um fluido. Primeiro, é preciso entender que cada partícula de fluido ela tem suas propriedades individuais, né? Sua viscosidade, sua densidade, sua velocidade. Porém, quando a gente vai estudar a mecânica dos fluidos, a gente não pode ficar tratando cada partícula individualmente, porque são inúmeras, né? O número é muito gigantesco. É só você imaginar que a gente está trabalhando aqui com um número de Avogadro para cima, são mols de moléculas, né? Então, quando eu penso numa partícula sozinha, ela tem determinadas propriedades. Duas partículas, as propriedades são diferentes. Mas quando eu penso num número muito grande de partículas, eu passo a ter várias partículas com a mesma propriedade. E se eu imaginar o mesmo ambiente, eu considero que a média das propriedades trata-se tão somente da propriedade média daquelas partículas. Então, tratar o fluido como um contínuo nada mais é do que considerar que dentro daquele determinado ambiente as propriedades como temperatura, massa específica, velocidade, viscosidade, né, densidade, etc., elas são consideradas funções da posição e do tempo e são consideradas uniformes para aquela mesma para aquele mesmo conjunto de fluidos, de material, né? Então não olho cada partícula isoladamente, ok? Se eu imaginar, por exemplo, um recipiente, né? Eu não posso querer resolver o problema de cada partícula isoladamente. Se eu pego um número muito pequeno de partículas, eu vou ter uma variação muito grande nas propriedades. Mas à medida que eu aumento o número de partículas, eu passo a ter um valor médio uniforme para todas elas. Então, vou considerar que as propriedades das partículas dentro de um mesmo ambiente são sempre as mesmas. Quando eu olho para uma sala, para um recipiente, né, um balão de festa que está cheio de ar, por exemplo, vou considerar que aquele recipiente está contendo as mesmas propriedades de uma determinada substância, certo? A primeira propriedade que eu quero falar para vocês é sobre a massa específica ou densidade, né? Muita gente conhece como densidade, a gente pode chamar também de massa específica. E por que o nome massa específica? Porque nada mais menos é do que a relação entre a massa e o volume de uma determinada substância, seja fluido ou seja sólido. Então, a densidade, que normalmente a gente vai encontrar nos livros representado pela letra grega ρ, é a massa dividido pelo volume, certo? E ela pode variar nas direções x, y, z, né, nas componentes x, y, z das coordenadas cartesianas e no tempo, certo? Ele é um campo escalar, portanto não precisa de direção, né, para ter uma noção. Ele é um número, certo? E a densidade representa nada mais, nada menos do que essa relação entre massa e volume. Quanto menos denso, menor a quantidade de massa por unidade de volume. Quanto mais denso, maior a densidade, a quantidade de massa por unidade de volume. Materiais mais densos tendem a gente dizer que eles são mais pesados, tendem a não flutuar, por exemplo, em água, certo? Materiais menos densos, esses materiais, por sua vez, flutuam em água, né? No sistema internacional, como é massa por volume, eu tenho quilograma por metro cúbico, e no sistema inglês eu tenho libra-massa, que é a unidade de massa, por pé cúbico, que é a unidade de volume, que é a minha densidade, massa específica, libra-massa por pé cúbico. Eu vou falar para vocês sobre o sistema inglês em alguns momentos, porque, especialmente na indústria, vocês vão encontrar bastante o sistema inglês, certo? Só já antecipando, vocês encontram o sistema inglês normalmente
no dia a dia de vocês, sim. É porque a gente não tem o hábito, como a gente não estuda o sistema inglês, vocês não têm o hábito de lidar com ele. Mas o sistema inglês aparece, por exemplo, você vai no vaso sanitário, na maioria das casas, você vai ver lá que ele tem um númerozinho assim, 6 lbf, libra por pé quadrado. É a pressão daquele vaso sanitário. Ele não é dado em atmosfera ou em Newton por metro quadrado, que é Pascal. Ele é dado em libra por pé quadrado, certo? Da mesma forma, você pode ver, por exemplo, quando você está calibrando o pneu de um veículo, você vai ver que a unidade é PSI, que é libra por polegada quadrada, né? Geralmente os veículos eles trabalham com unidades de 30, perto de 30, né? Entre 26 e 32 PSI, que é libra por polegada quadrada, tá? Isso equivale a mais ou menos 2 atmosferas. Uma atmosfera tem 14,7 libra força por polegada quadrada, certo? O sistema inglês ele aparece em muitas outras ocasiões, especialmente se você começar a lidar com equipamentos que vêm, especialmente da Inglaterra, Estados Unidos, né? Hoje em dia os equipamentos mais recentes eles já vêm com os dois sistemas, mas em geral equipamentos mais antigos só trabalham com o sistema inglês. E se você é consumidor de jogos, né, de esportes ou de filmes, né, você vai ver muito o sistema inglês, né? Pés, jardas, polegadas, você vai ver tudo isso aí muito no, no linguajar dos americanos, especialmente. Né? Uma questão muito interessante da gente observar é que nos gases, por exemplo, quanto maior a temperatura, menor será a densidade. Então, por exemplo, um ar-condicionado, ele geralmente está instalado nas partes mais altas das salas. Por quê? Porque como ele joga ar frio para dentro do ambiente, esse ar frio, como eu disse, ele é mais denso, né? Tem temperatura mais baixa, portanto ele é mais denso. Como ele é mais denso, ele é mais pesado, ele tende a deslocar o ar quente que está lá embaixo na sala para cima. Aí você tem o movimento do ar frio, ó, jogando o ar quente para cima. Esse ar quente vai ser retirado pelo ar condicionado, né, para jogar um novo ar frio. E assim você tem a renovação desse ar, trocando por ar frio e chegando até a temperatura para o qual ele foi ajustado, certo? Esse movimento é chamado de convecção, quando o ar mais denso remove o ar menos denso da sua posição. Então, o ar frio joga o ar quente para cima, certo? Uma outra propriedade que está relacionada com a densidade é a densidade relativa, que nada mais é do que a relação com a densidade da água. Então, se você dividir a densidade da substância, do fluido, do objeto que você está estudando, pela densidade da água, você vai ter a densidade relativa, que pode aparecer como D ou SG, certo? Essa densidade relativa, esse número está errado aí, tá? Essa massa específica da água não é 1.000 gramas por centímetro cúbico, é 1 grama por centímetro cúbico ou 1.000 quilogramas por metro cúbico. Tá digitado errado aí. Então, a densidade relativa, ela serve para quê? Muitas vezes o problema, por exemplo, Mercúrio. Mercúrio, a densidade absoluta dele é 13.600 quilogramas por metro cúbico, certo? Então, você tem, muitas vezes, para economizar na escrita, você no problema coloca a densidade relativa é 13,6, do Mercúrio é 13,6. O que é que você faz? Multiplica 13,6, certo? 13,6 por densidade da água, que é 1.000 quilogramas por metro cúbico. E aí você tem automaticamente a densidade do mercúrio, ok? O peso específico, por sua vez, é a multiplicação da densidade pela gravidade. Veja que a densidade da água, só a densidade da água, seja na Terra, em Marte, na Lua, se for na mesma temperatura, ela não muda. Ela é uma propriedade intrínseca do objeto, é uma chamada propriedade intensiva, só depende da substância. Então, a densidade da água a 10 graus, em qualquer lugar do universo, vai ser o mesmo valor, certo? Já o peso específico é o produto da densidade pela gravidade, é isso?
Então, o que acontece? Como a gravidade na Lua é diferente da gravidade na Terra, o peso específico da água na Lua será diferente do peso específico na Terra. Tá? Então, por que a gente escreve peso específico? Porque em alguns problemas aparece o produto de ρ vezes a gravidade. Aí a gente vai lá e escreve logo gama, que é o peso específico, certo? É só para facilitar na hora de escrever as equações. Outra propriedade que não é tão relevante, a gente não escreve muito ela em mecânica dos fluidos, mas se você for trabalhar na indústria, especialmente na indústria de petróleo, você vai lidar com ela diariamente, é o volume específico, que é simplesmente o inverso da densidade. Massa específica é massa por unidade de volume. Volume específico é volume por unidade de massa, ok? Então, veja só, tem 5 exercícios aqui. Eu vou falar rapidamente sobre cada um deles, mas é para vocês exercitarem em casa, certo? É só para vocês treinarem mesmo assim. São simples. É só para vocês esquentarem os motores aí com densidade. Então, esse primeiro exercício diz o seguinte: ó, sabendo que 1.500 quilogramas de massa de uma determinada substância ocupa um volume de 2 metros cúbicos, determine sua massa específica ρ, o peso específico gama e sua densidade relativa d. Aí ele dá a densidade da água e a gravidade. Veja, ele pede, primeira coisa que ele pede é a massa específica, que é a densidade, né? Então ele quer a massa específica, valor de densidade, que é dado, a gente acabou de ver, vou voltar ao slide, ó, é dado por massa por volume. Ora, eu preciso da massa e do volume. Vou procurar lá nos dados. Minha massa, 1.500 quilos. Meu volume, 2 metros cúbicos. 1.500 dividido por 2, 750 quilos por metro cúbico. Certo? Então, simplesmente assim. E o peso específico? É só pegar esses 750 que eu acabei de calcular, multiplicar pela gravidade, que está aqui, ó, 9,81. Certo? Tranquilo, Luiz. 750 vezes 9,81. Então, eu tenho peso específico. Né? O problema me pede o peso específico e eu acabei de ver aqui, ó, peso específico é ρ vezes G. Gama é ρ vezes G. Certo? E a densidade relativa. É só dividir a densidade que eu calculei pela densidade da água. Rho da substância, eu calculei, é 1.500 dividido por 2, 750 kg por metro cúbico, dividido pelo da água, que é 1.000 kg por metro cúbico. Então, eu vou ter 0,75 sem unidade, né? Porque as unidades de densidade são iguais, se cancelam. Então, veja como o problema é relativamente simples, né? Aplicação direta de equações. O segundo exercício diz o seguinte: se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer comentário, pode interromper, viu? Um reservatório cilíndrico possui diâmetro de base igual a 2 metros e altura de 4 metros. Com isso, você consegue achar o volume desse cilindro. Sabendo-se que o mesmo encontra-se totalmente preenchido de gasolina, determine a massa de gasolina presente no reservatório. Também fácil, né? Porque você consegue achar o volume, tem a densidade. Densidade é massa sobre volume. Se densidade é massa sobre volume, você quer a massa, basta multiplicar a densidade pelo volume, você tem a massa do seu de sua gasolina dentro do seu reservatório, ok? O terceiro exercício, a massa específica de uma determinada substância é igual a 740 quilos por metro cúbico. Determine o volume em litros ocupado por uma massa de 1.102,3 libra-massa dessa substância. Ora, você sabe, lá nos dados aí embaixo, ó, tem que 1 libra-massa é 0,4536 quilos. Aí você faz uma regra de 3. Se 1 libra-massa é 0,4536 quilos, 1.102,3 libra-massas corresponde a X quilos. Esse X quilos é a massa. 740 quilos por metro cúbico é a densidade. Com isso, você acha o volume, né? Densidade igual a massa sobre volume. Só que o volume que você vai achar é em metros cúbicos. Aí basta converter para litros usando essa relação de que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Ok? Simples também.
A quarta questão, sabe-se que 400 quilos de um líquido ocupam um reservatório com volume de 52,95 pés cúbicos. Determine sua massa específica e seu peso específico e sua densidade relativa nas unidades apropriadas no SI, dado que um pé é igual a 0,3048 metros. Ora, se um pé é igual a 0,3048 metros, um pé quadrado corresponde a 0,3048 ao quadrado metros quadrados. E um pé cúbico corresponde a 0,3048 ao cubo metros cúbicos, certo? Com essa relação, eu sei que um pé cúbico é igual a 0,3048 ao cubo metros cúbicos. Portanto, 52,95 pés cúbicos corresponde a X metros cúbicos. Esse é o volume. Eu sei que a massa é 400 quilos. Divido a massa por esse volume, eu tenho a minha densidade. Multiplico pela gravidade, vou ter o peso específico. E para achar a densidade relativa, basta dividir pela densidade da água, que é 1.000 quilos por metro cúbico. Certo? A quinta questão transforma o resultado do exercício anterior para o sistema inglês. É só transformar Newton para libra-força e você vai ter os resultados no sistema inglês. Então, você tem todas as condições de resolver essas questões aí. Tentem resolver as 5 questões até quinta-feira. E se tiver dúvida, na quinta-feira eu tiro para vocês. Tá certo? Velocidade. A velocidade, ela é uma grandeza diferente da densidade, ela é uma grandeza vetorial. A densidade é escalar, a velocidade ela é vetorial. Portanto, ela precisa de módulo, mas também precisa de direção e sentido, certo? Você não vai acompanhar uma partícula, né? Porque a velocidade dessa partícula, ela pode mudar. Além disso, velocidade é trajetória por tempo. Então, se você for acompanhar a partícula, você vai ficar meio perdido quanto à trajetória, certo? Na verdade, o que você vai acompanhar vai definir um ponto no espaço e vai acompanhar o fluxo, né, de partículas naquele ponto, certo? Então, define um espaço, por exemplo, e aí vê a trajetória que a partícula passa nesse espaço e aí você divide pelo tempo que ela gasta para isso. Quando você define a velocidade, você está se referindo a essa partícula passando através das coordenadas x, y, z num instante de tempo t, certo? O ponto x, y, z não é a posição em curso de uma partícula individual, mas um ponto que escolhemos olhar. Por quê? Lembra que eu falei que a gente tem que considerar o fluido como um contínuo. Eu não posso olhar cada partícula individualmente. Eu tenho que olhar todo o conjunto da obra, certo? Então, a velocidade pode variar em x, y, z e também no tempo. O escoamento pode ser uni, bi e tridimensional e pode ser permanente ou transiente, certo? Então, primeiro, o que é o escoamento permanente? É aquele escoamento que não depende do tempo, certo? O escoamento transiente é aquele que depende do tempo. E unidimensional é aquele em que apenas uma única coordenada é suficiente para descrever as propriedades do fluido. Veja a frase. O escoamento é dito unidimensional quando uma única coordenada é suficiente para descrever as propriedades do fluido, certo? Então, cuidado para não confundir, tá? Eu tenho aqui um exemplo de um escoamento unidimensional, bidimensional e tridimensional. Veja, esse escoamento bidimensional, ele é um escoamento que acontece muito, veja que a velocidade é maior no centro do tubo do que nas bordas. Esse é um escoamento muito comum, por exemplo, quando você tem uma seringa, né, alguém está injetando um medicamento no braço de outra pessoa. É muito lento, aí acaba que a velocidade no centro é maior do que nas bordas. E aí você tem um escoamento bidimensional. Mas um escoamento numa tubulação, por exemplo, carregando água para casa, ele se comporta como um escoamento unidimensional. As velocidades, tanto nas bordas como no centro, são iguais. E o escoamento tridimensional? O escoamento tridimensional é um escoamento, por exemplo, num rio, onde a velocidade
na parte mais na superfície e no centro é maior do que no fundo e nas bordas, certo? Então, o escoamento tridimensional são escoamentos em rios, escoamento bidimensional são escoamentos lentos em seringas, por exemplo, escoamento unidimensional, escoamentos rápidos em tubulações, ok? Lembrando que, veja, no unidimensional a velocidade é função só de x, no bidimensional é função de x e de y, e no tridimensional é função de x, de y e de z. Se o escoamento for permanente, não varia com o tempo. Se o escoamento for transiente, varia com o tempo. Então, aqui falando só do escoamento bidimensional e tridimensional, né? Aqui também só a descrição, não vou só do que é transiente e permanente. E aí eu quero ir direto para esse exercício aqui, ó. Um escoamento em regime permanente de um fluido incompressível é bidimensional, né? Aí, varia em x e em y. E o campo de velocidade é dado por essa equação aí, 0,5 mais 0,8xi mais 1,5 menos 0,8yj. Onde x e y são as coordenadas espaciais e a magnitude da velocidade é medida em metros por segundo. Aí ele dá uma definição. O ponto de estagnação é definido como aquele em que a velocidade é zero, certo? Determine se existem pontos de estagnação nesse campo de escoamento e quais, caso existam. Pela definição, como é que eu faço para saber se existe algum ponto de estagnação nesse problema aqui? V igual a zero, perfeito. É o que ele está dizendo, né? O ponto de estagnação é definido como aquele em que a velocidade é zero. Para fazer V igual a zero aí, por ser um vetor, o que é que eu preciso fazer? Preciso integrar? Dizer que um vetor é igual a zero é simplesmente dizer que cada uma de suas componentes é igual a zero, correto? Se eu disser que a componente I é igual a zero e a componente J é igual a zero, eu estou dizendo que o vetor é igual a zero, correto? Perfeito. Então, fazendo isso, eu vou encontrar um valor de x e um valor de y, não é isso? Encontrem para mim, por favor, esses valores aí, ó. Esse par XY é o ponto em que ocorre o ponto de estagnação. Encontrem aí rapidinho esses valores de x e y. Lembrando que se houvesse um terceira componente, né, em K, vocês também tinham que igualar a zero, né? E essa aí vai encontrar um valor x e y que dá um par, que dá um vetor igual a zero. Mas pode existir alguma situação em que você não tem solução para essa equação, né? Nesse caso aqui você tem, mas existem casos que não tem equação, não tem solução à equação, então não tem ponto de estagnação. Por isso que ele coloca ali se existe e qual é. X igual a menos 0,628 e y igual a 1,875. Então, esse par, menos 0,625, né? Isso.
menos 0,625 e 1,875 é um ponto de estagnação. Significa o quê? Que naquele ponto o fluido está parado. Ah, então cada vez que a partícula chega lá, ela é zero? Não. Aquela partícula que está lá está parada. Qualquer partícula que se aproxima desse ponto é desviada por essa partícula que está parada para outra posição. Certo? Alguma dúvida sobre isso? Não. Então vamos lá. Um outro exercício aqui. É isso mesmo? É. Para os campos de velocidade abaixo, determine se o escoamento é uni, bi ou tridimensional e se o escoamento ocorre em regime permanente ou transiente e por quê. Né? Vamos começar pelo primeiro. O regime é uni, bi ou tridimensional? Unidimensional. Todo mundo concorda que é unidimensional? O segundo. Bidimensional. Por que é que o primeiro é uni e o segundo é bi? Porque o primeiro ele só tem a componente X, certo? E aqui no. Ah, tá, eu tô olhando pro terceiro, professor, desculpa. O segundo também é único. O segundo é uni. Então, peraí, vocês estão dizendo que o primeiro e o segundo é unidimensional, correto? Isso, professor. Primeiro e segundo, unidimensional. Tá, o terceiro. O terceiro é bidimensional. E o quarto? É tridimensional, no caso, né? É tridimensional que chama? Então, o índice de acerto de vocês aqui foi 1, 2, 3, 4, foi de 0%. Mas essa confusão é comum. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. É porque, infelizmente, na nomenclatura que vocês aprenderam na física, tem uma confusão. Vocês confundem coordenada com componente. Veja só. Quando eu falo em coordenada, é variável. Quando eu falo em componente, aí é IJK. O que é que faz a grandeza velocidade variar? É o valor de IJK ou é o valor de XYZ? O valor de XYZ varia a velocidade, correto? Tenho medo, não. Se errar, errou, porque aqui é para errar mesmo. O que faz a velocidade variar é x, y, z, porque I, J, K são invariáveis, certo? I, J, K são simplesmente demonstrativos de direção para poder decompor o vetor. Eu posso ter um vetor que só varia de acordo com x, mas que a decomposição dele tem componentes em I, J e K. Então, quando eu falo em coordenadas, eu estou falando nas variáveis. E aí, olhe para o primeiro agora. Ele tem coordenadas x e y, mas só tem componente em i. Compreende? Então, na verdade, ele é bidimensional, porque ele pode variar. Se eu variar x, ele varia. Se eu variar y, ele também varia. Agora, se eu mexer no valor de z, ele não vai sofrer nenhum acréscimo na velocidade, nenhuma redução. Certo? Então, o fato dele ser uni, bi ou tridimensional está relacionado com a existência de x, y e z, e não de i, j, k. Tá? Agora, com essa nova visão, entendendo agora que lá em física vocês foram, não vou dizer enganados, mas vocês foram atrapalhados pelo linguajar, né? O 1 tem quantas dimensões? Duas dimensões, x e y. O 2, x e y. O 3,
Só uma, apesar de ter duas componentes, né? O 3 só tem uma dimensão, que é x, tá? O 4, somente uma, apesar de ter três componentes. E assim por diante, né? E aí vocês podem fazer o último, por exemplo, o 8. O 8 tem três componentes e três coordenadas, três variáveis, tridimensional, né? E aí a outra pergunta é se o regime é permanente ou transiente. Aí, por exemplo, no primeiro aparece o tempo. Então o regime é transiente. No segundo não aparece o tempo. O regime é permanente. O terceiro não aparece o tempo. Permanente. E assim vai. Certo? O próximo slide tem mais uma série para vocês treinarem. Não é isso? Ok? E aí vamos falar um pouquinho sobre linhas de tempo, linhas de trajetória, linhas de emissão, linhas de corrente, certo? Existem alguns modelos de escoamento para a gente visualizar. Um deles é a linha de tempo. A linha de tempo vai descrever como as partículas se movimentaram no tempo passado, tá? Elas são mais para a definição de como aconteceu uma determinada situação, mas elas não são muito usadas para a descrição de movimento em mecânica dos fluidos. A linha de emissão, ela mostra num determinado ponto como é que está sendo emitido ou como está passando num ponto parado. Então, a linha de tempo, ela olha no tempo, como foi passado. A linha de emissão olha num ponto fixo, certo? A linha de trajetória vai mostrar a trajetória que o meu fluido percorre. Então, por exemplo, nessas fotos que vocês estão vendo, a foto da fumacinha é uma linha de emissão, certo? É uma linha de emissão, porque ela mostra, parada no tempo, né, como é que as partículas estão passando num determinado ponto fixo. Já a linha do veículo aqui, essas linhas brancas mostram as linhas de trajetória, porque mostra a linha que as partículas fluidas seguem ao longo de todo o percurso, tá? E o que é a linha de corrente? A linha de corrente são as linhas que não aparecem nessa figura, mas que deveriam mostrar a mudança de direção quando o fluido ele muda a trajetória. Então, perceba, quando o fluido está chegando no veículo aqui, ele vai encontrar um anteparo, ele vai ter que mudar de trajetória. Quando ele chega nesse veículo aqui, ele recebe um impacto do objeto que está à frente dele. Então, ele vai receber uma linha de corrente. Essa linha de corrente sempre está a 90 graus da nova posição que ele está se movimentando. Então, se o fluido está para ficar parado aqui, ele vai receber um ângulo de 90 graus, certo? Um ângulo de 90 graus, o fluido está vindo aqui e vai ter que se movimentar. Então, ele recebe uma linha de corrente de 90 graus. Aí ele começa a mudar de direção, mas aí vem um fluxo de ar nessa direção e faz ele voltar. Então, ele recebe uma nova linha de 90 graus. Essas linhas de 90 graus que ditam a linha de trajetória são chamadas linhas de corrente, certo? Então, a linha de tempo marca várias partículas fluidas adjacentes num dado instante T, formando a linha de tempo. Elas representam um lugar geométrico num dado instante, representando um conjunto de partículas que formavam uma linha num determinado instante de tempo passado. As linhas de trajetória, elas mostram o traçado por uma única partícula fluida ao longo do seu escoamento, então é o caminho que a trajetória da partícula exerceu. Aqui tem um exemplo de linhas de trajetória, por exemplo. Aqui, claro, a gente está fazendo uma superposição, tá? Qual o caminho que os veículos, os transportes fizeram? Então, cada transporte desse aí fez esse caminho, cada um deles estabeleceu uma trajetória. A linha de emissão, ela está focada na atenção num ponto fixo do espaço, certo? Identifica todas as partículas fluidas que passaram naquele ponto, como eu mostrei lá na foto da chaminézinha, né, da fumacinha do cigarro. E a linha de emissão, ela mostra de onde parte uma determinada saída de fluido, certo?
As linhas de corrente são tangentes ao vetor velocidade em cada ponto num dado instante. Não existe fluxo de matéria através das linhas de corrente. Então, a linha de corrente está sempre 90 graus com a linha de trajetória, sempre. Certo? Está aqui um diagrama mostrando isso e um outro diagrama mostrando exatamente as linhas de corrente com relação ao fluxo. Certo? Só para vocês terem uma visualização de como funciona a linha de corrente. Por que a linha de corrente é importante? A linha de corrente vai dizer exatamente, é a linha de corrente que vai dizer como vai se formar a linha de trajetória. Mais um probleminha aqui. O campo de velocidade é especificado como velocidade é igual a AXY I menos AY ao quadrado J, onde A é igual a 0,3 segundos a menos 1. O campo de escoamento é uni, bi ou tridimensional e por quê? Bidimensional, professor, porque parece X e o Y. Bidimensional porque tem as coordenadas ou as variáveis x e y. Obtenha uma equação para as linhas de corrente no plano XY. O que são linhas de corrente? São as linhas tangentes que determinam o escoamento do fluido, certo? Como é a trajetória, e eu tenho velocidade, velocidade é a derivada da trajetória com o tempo, basta integrar isso aí com relação ao tempo. Né? Simples assim. Trace as linhas de corrente que passam no ponto 28. Aí você pode depois fazer o diagramazinho, né? Substituir x igual a 2, y igual a 8. E determinar o campo de velocidade no ponto 28 é só jogar os valores x igual a 2, y igual a 8 e a igual a 0,3 e você vai encontrar o valor da velocidade. Também simples assim, ok? É só vocês jogarem depois os valores. Traçar gráfico, eu acho que todos vocês já viram lá em pré-cálculo, eu também não vou cobrar de vocês traçar gráfico aqui, né? E quais são as forças que atuam num fluido? Bom, primeiro, existem dois tipos de força que atuam em qualquer objeto. São as forças de campo e as forças de superfície. As forças de campo, elas estão relacionadas com a não existência de contato. Basicamente, são as forças eletromagnéticas e as forças de gravidade. Certo? Forças eletromagnéticas, como são muito fáceis, eu vou deixar lá para o povo da eletricidade aplicada cobrar de vocês. Vou cobrar as difíceis, que são as forças gravitacionais aqui. Ok? E o que são as forças gravitacionais? Basicamente, a gente conhece o peso. A gravidade é a relação entre a atração gravitacional entre dois corpos. No caso, geralmente o corpo de maior massa exerce a atração gravitacional sobre os de menor massa. No caso, a Terra, para nós aqui, a Terra é o corpo de maior massa, ela promove a atração gravitacional sobre todos os outros corpos aqui mais próximos. Como peso é massa vezes gravidade e massa é densidade vezes volume, então eu posso escrever minha equação do peso como sendo densidade vezes gravidade vezes volume, certo? Mais na frente a gente vai falar um pouco mais sobre forças de campo, mas é importante só que vocês saibam que a gravidade, o peso, é uma força importante para a mecânica dos fluidos também. Outro tipo de força que é crucial para nós aqui são as forças de superfície. Essas necessitam de contato. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de uma barragem, tem um contato da água, né? Aquele grande acúmulo de água na barragem. Então, portanto, a barragem está submetida a uma força de contato, ok? Essas forças de contato, elas sempre geram tensões. Essas tensões, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser normais ou cisalhantes. Normais, como o nome diz, é quando você está submetido a uma força de pressão normal, ou seja, ângulo de 90 graus, certo? Então, o ângulo de 90 graus estabelece uma força normal. Então, você tem a força, ela pode ser dividida em dois tipos de força, a força normal e a força tangencial.
A força normal, como a gente já falou aqui rapidamente, é uma força que está num ângulo de 90 graus com a superfície, né? E ela acaba gerando as forças de pressão. Por exemplo, quando você enche um balão de festa, aquele ar que está lá dentro está submetendo o balão a uma força de 90 graus em relação ao balão. Essa força é a pressão. A represa, ela está submetida à força da água também 90 graus em relação à represa. Essa força é pressão, ok? Mas se você olhar para essa figurinha que está na tela aí, vocês vão ver que além da força, que está em vermelho, né? E está representada por uma força similar azul também aí, menorzinha, normal, você tem duas forças cisalhantes. Essas duas forças cisalhantes, elas são tangenciais. É como se você esfregasse uma mão na outra aí, tá? Essas forças cisalhantes, tangenciais, atritantes, essas forças aí geram movimento no fluido. É só você imaginar, como na aula passada, você passando a mão em cima da água da piscina. Você vai lembrar que você vai promover movimento, não vai? Se for num sólido, você vai no máximo elasticizar o sólido e depois ele volta para a posição normal. Mas no caso do fluido, ela escoa, certo? Essas forças cisalhantes, por exemplo, um nadador, quando ele está naquela fase de nadar mesmo, não do mergulho, mas de nadar, ele está enfrentando essa força cisalhante, porque ele está tangencial à água, certo? Essas forças cisalhantes acabam gerando no fluido uma taxa de cisalhamento. A relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento me cria uma propriedade chamada viscosidade, que é o atrito do fluido. Ok? Vejam que se eu pegar uma superfície de um qualquer, eu vou ter uma força normal e duas forças cisalhantes, tá? Se eu imaginar, por exemplo, a força normal é essa descrita por essa letra grega sigma, e as forças cisalhantes são essas descritas por essa letra tau, tá? Então, cada face desse cubo aí vai ter uma força normal, sigma, e duas forças cisalhantes, tau. 6 faces, eu tenho 6 forças sigma e 12 forças cisalhantes, tau. Ok? Como mostra essa figura aqui, ó. Cada um dos planos, né? Superior, inferior, frontal e traseiro, e direito e esquerdo, certo? Cada um desses planos acaba representando uma face que, como eu disse, tem uma força normal e duas forças cisalhantes. A força normal gera que tipo de pressão? Ou que tipo de tensão? A tensão normal. Que tensão normal é essa? A pressão. E a força tangencial? A força tangencial gera uma força cisalhante. Essa força cisalhante gera a tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento com relação à taxa de cisalhamento gera a minha viscosidade, que será o tópico da próxima aula. Para a gente encerrar a aula de hoje, eu queria só lembrar a vocês que quando um sólido é submetido a uma força cisalhante, ele tem uma fase elástica, que é essa fase linear. Depois disso, ele pode entrar na fase plástica, onde ele pode ser moldado, mas ele não volta mais para a sua posição original, ele deixa de ser elástico. E depois ele passa para o seu limite de resistência e aí ele se rompe, certo? Então, por exemplo, o ferro pode ser moldado? Pode, mas se ele for moldado e voltar para a posição original, ele é elástico. Se ele não voltar para a posição original, ele passa a ser plástico. E se ele quebrar, aí ele rompeu o seu limite de resistência ou de ruptura, certo? Compreende essas três fases? No sólido isso é muito nítido. No fluido não existem essas fases porque as ligações não são tão firmes. Então ele escoa, ele simplesmente escoa, certo? E aí acaba gerando essa propriedade da viscosidade, que é a relação entre a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento. Ok? Alguma dúvida? Vocês me deixam falar, eu acabo mais rápido que a outra turma. Mas é pouca coisa, a diferença de tempo foi pouca. Ok, gente?
Bom, não havendo, então, quinta-feira a gente continua, certo? E aí, depois de quinta, já vai dar para vocês resolverem a lista de exercício. Ok? Boa semana e nos vemos quinta-feira.